começando mais um programa Viva Mais, o seu programa aqui no 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas grandes profissionais da área da saúde. Falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês saberão com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também poderão participar sugerindo assuntos e pautas através do site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco ou ligue para a nossa produção 8177-7440. Hoje os nossos convidados são o Dr. Carlos Alberto Salles Batista, obstetra e ginecologista, e o Dr. Cláudio Telequim, médico urologista, professor livre-docente da Universidade de Ciências da Saúde e chefe do programa de residência médica em urologia, doutor pela Unifesp em São Paulo. Sejam bem-vindos hoje aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado por isso. Prazer. E a propósito, gostaria de dar os parabéns para vocês, porque eu estive vendo outros programas e eu acho que vocês inauguram aqui no Rio Grande do Sul um sistema de informação pública que era um vazio que nós tínhamos, particularmente na nossa área, para as pessoas idosas, as pessoas que não estão muito ambientadas com a semântica médica. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada. Esperamos o senhor aqui muitas vezes. É um prazer imenso. Ana, tu sabe que eu e o Carlos fomos alunos do Telequim, né? Ele estava me contando algumas particularidades aqui das aulas que eu adorei. Muitas das particularidades não são verdadeiras. E eu não vou poder expor, mas assim, em família todos saberão. Eu infelizmente não posso declinar alguns detalhes, mas em família todos saberão, doutor Cláudio. Todos saberão. Eles foram os melhores alunos que já passaram por mim lá na Universidade Federal de Ciências da Saúde. E a gente estava comentando, Tele, que a primeira, que quem quer cirurgia, o pessoal que está assistindo, que não é da área, não sabe disso, mas o estudante da faculdade de medicina que quer cirurgia, ele começa a tentar entrar em cirurgias de outros colegas já formados. E é sempre uma angústia, porque ele acha que ele vai ser cirurgião, ele quer entrar de qualquer jeito, não interessa a especialidade, ele quer ver se deixam assistir cirurgia. E as primeiras cirurgias que eu assisti na Santa Casa foi justamente na cadeira de urologia, porque eles davam muita oportunidade, como urologia, o cara tem que fazer primeiro cirurgia geral. É como plástica, né? Uhum. O cara tem que fazer primeiro cirurgia geral para depois fazer urologia. Então, tinha muito pouco estudante, os estudantes iam todos para assistir cirurgias na cirurgia geral. E sobrava muita vaga para entrar. Então, escovação. Até a primeira vez me sacanearam, me largaram meia hora me escovando, eu saí quase que escarificado. Mas as primeiras cirurgias foi justamente na cadeira de urologia. Por isso que tu teve sucesso. Claro, acho que mas é um prazer. O teu background enriqueceu por isso. Eu comecei a ver cirurgia com quem realmente sabia fazer cirurgia. Pô, talvez, né? Porque não é rasgar seda não, mas o urologista, ele tem que primeiro ter feito cirurgia geral. Então, acima de tudo, ele sabe manusear ou sabe lidar de forma geral com a cirurgia. E a urologia é uma especialidade complicada. Eu me lembro assim, muitas vezes na Santa Casa, que eventualmente algumas especialidades estavam fazendo procedimento e acabava entrando na área da urologia. Eu me lembro uma vez de estar operando um paciente de emergência lá, e que eu tive que recorrer também, porque era um paciente que eu achei que era um problema abdominal, uma apendicite, e no fim era um abscesso renal. Quer dizer, para quem está no primeiro ano de residência em cirurgia geral, tem que chamar o professor, né? E a cadeira de urologia é uma cadeira bem forte lá. Sim, mas tu sabes que é muito interessante essa multidisciplinaridade e essa combinação, porque, por exemplo, se a gente está operando uma senhora e tem alguma dificuldade na identificação de estruturas ou da funcionalidade de algumas estruturas, a gente chama a sala próxima, que é da ginecologia, e vice-versa. Várias vezes fomos chamados na ginecologia, como outras especialidades, e essa convivência no bloco cirúrgico, academicamente falando, ela é salutar e é pedagógica, e isso vai valer muito para o futuro do formando, em qualquer especialidade que ele vai escolher. Santa Casa a gente tem essa chance, né, Carlos? Se via muita cirurgia, na verdade. Eu acho que uma das grandes diferenças da nossa formação médica em relação ao exterior,
Tem muita gente assim na Alemanha, na Itália, que eles dizem, mas vem cá, por que procuram tanto o cirurgião brasileiro? Mas é justamente por essa possibilidade, quer dizer, a gente vê muita coisa desde cedo. Eu sempre dizia para eles assim, olha, como se eu te desse uma bicicleta para começar a andar de bicicleta com 8 anos e a mesma bicicleta para te começar a andar com 30. Os dois vão andar de bicicleta, sem dúvida, só que um vai dar pirueta e o outro vai andar no passinho normal. Assim é a odontologia aqui também. Então, É por isso que nós vantagem, temos estagiários na Santa Casa que são, por exemplo, da Alemanha, onde eles não podem tocar em nada, né? Então aí o primeiro dia já se ensina a fazer antisepsia, já entra em campo, já vai manuseando materiais cirúrgicos e isso incentiva muito o estudante. Ficar maravilhados aqui. Muito maravilhados. Vamos entrar propriamente no assunto que nós vamos tentar abordar hoje, que é a infertilidade. Qual é a pesquisa mais frequente na tua área, Carlos, a respeito de infertilidade? Como é que te chega paciente para pesquisar a infertilidade? Primeiro a gente tem que saber assim, o que é infertilidade, né? Então, às vezes as pacientes chegam no consultório com um conceito pré-formado de que ela tem um problema de infertilidade, e às vezes não é verdade. Então, o que a gente atribui como infertilidade, assim? A gente define infertilidade como um casal que está mantendo uma vida sexual frequente, né? Que isso é uma coisa importante. Porque, mas o que é frequente? Às vezes chega lá, o marido viaja, só chega no fim de semana. Ou é cirurgião plástico e tal. Opera muito. E a paciente lá tem uma relação por semana, uma a cada 15 dias e acha que tem problema de infertilidade. Então, já atribui... uma por semana ou uma a 15 dias pode ser mais difícil de engravidar. Com certeza. Por exemplo, quem quer engravidar? Pergunta de quem está assistindo. Quem quer engravidar? Com que frequência ela deveria ter relação sexual? 2 a 3 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana, tá bom. Então, um casal que mantém uma frequência assim por 1 ano e não consegue engravidar, né, a gente considera que é um casal que merece uma investigação. Claro, se tem uma paciente que tem 35 anos ou mais, com 6 meses de tentativa, a gente já começa a investigar, porque tem o fator idade que também a gente não pode perder muito tempo com isso. Eu tenho mais uma pergunta, que as pessoas que estão assistindo, eu tenho essa dúvida também. Por exemplo, a pessoa toma pílula, a mulher toma pílula, tá? Logo que ela para, quanto tempo ela pode pensar assim, não, isso é normal porque eu ainda estava tomando pílula? Existe um quadro que a gente chama de amenorreia pós-pílula, né? Que é isso? Quando você está tomando anticoncepcional, você está inibindo a ovulação. Então, tem uma glândula lá na cabeça da gente, que ela é inibida pelo uso do anticoncepcional, e em algumas pessoas, para que isso volte a funcionar normalmente, pode demorar até 6 meses, no caso do anticoncepcional oral, da pílula, e até 1 ano, no caso de alguns anticoncepcionais injetáveis. Então, a mulher pode demorar para ovular, então 6 meses ou 1 ano para voltar a ciclar normalmente. E a partir daí, né, demorar até 1 ano que a gente considera, para ser considerada infértil, né? Uma coisa que é interessante frisar é que essa infertilidade ela pode ser primária, ou seja, a pessoa nunca engravidou, nunca conseguiu engravidar, e é uma infertilidade primária. Ou uma infertilidade secundária, um casal que já teve filhos, ou ela ou ele já teve filhos, e agora, né, naquele relacionamento ou naquele momento da vida, não conseguem engravidar. Daí a gente chama de fertilidade secundária, né? Qual é a pesquisa que se faz? A primeira coisa, puxando a brasa para o professor, é investigar a causa masculina, né? É muito comum, às vezes, a gente receber pacientes no consultório que já fizeram uma série de exames invasivos e esqueceram de excluir a causa masculina. Que o Dr. Zelica vai falar melhor do que eu, tem estudos que mostram ali de 18% até 50% das causas de infertilidade são masculinas. Uhum. Eu tive uma paciente que veio do interior e já tinha feito toda a investigação feminina e tinha esquecido de pedir o espermograma para o marido. E a primeira coisa que eu pedi para ela foi o espermograma, e o marido tinha uma quantidade baixa de espermatozoides. Então eu encaminhei ele para o urologista, ele tinha varicocele, fez uma cirurgia e engravidou. Então, a primeira coisa é excluir, né, o fator masculino, porque é mais simples.
É mais fácil, coleta um espermograma e a gente consegue ter uma ideia, né, como é que está o fator masculino. No fator feminino, a gente tem que excluir as causas que a gente chama de anatômicas, ou seja, se no caminho entre o espermatozoide que entrou ali na vagina e o óvulo que está entrando na trompa, tem algum problema de comunicação. Então, às vezes, tem uma obstrução na trompa, alguma malformação no útero, que impede que o óvulo espermatozoide se encontre. Então, a gente tem que fazer exames para determinar alguma alteração nessa parte anatômica da mulher também. E esse emocional muitas vezes conta, não? Tu chega a encaminhar para terapia, não? O fator emocional entra naquelas causas desconhecidas, né? Que ainda é um pouco nebulosa. Assim. A gente sabe que muitas das causas que a gente considerava como desconhecidas de infertilidade, hoje em dia se atribui a fatores imunológicos, né? Da mulher ou do homem, ou às vezes uma compatibilidade imunológica entre os dois, né? E tem o fator estresse, que com certeza altera, né? Quem é mulher sabe que está estressada, o ciclo menstrual, ele altera, né? E consequentemente a ovulação vai alterar também. Quer dizer, faz uma investigação hormonal, uma investigação da anatomia, também tem muito a ver com a frequência, a gente estava conversando agora há pouco fora da câmara, né, que também o tipo de ato sexual é importante, né? Claro. Tem que ser Mas isso é uma coisa que a gente vaginal, tem que perguntar, né? exatamente. Tem muita gente que faz fantasia e quer engravidar por outros meios, né? Quer dizer, existem coisas normais de uma vida sexual, mas que não vai causar gravidez. Eu queria acrescentar o que o Carlos falou, que 30% da infertilidade dos casais, o responsável único é o fator masculino. E 15% ele divide com a ginecologia, participa também. Então, o caso masculino, ele é preponderante também, não é só feminino. E tem um detalhe assaz relevante no nosso meio, culturalmente falando,